Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem, professores, auxiliares de classe da EBF? É uma alegria estar aqui gravando esse vídeo para vocês e agora eu quero que você preste bastante atenção. Esse vídeo contém as orientações muito importantes para o seu trabalho nesses dias de EBF. Então assiste até o final, tá bom? Faz esse esforço, se dedica que vai valer a pena, prometo. Bom, vocês sabem que a nossa EBF tem 5 dias. As orientações desse vídeo que eu tô gravando agora tem a ver com os 4 primeiros dias da EBF, tá? Então, quarta, quinta, sexta e sábado. O domingo vai ser outra programação, então você esquece, deixa o domingo para lá e presta bastante atenção no seu trabalho de quarta até sábado. Bom, como é que vai funcionar? As crianças vão chegar à igreja às 2 horas da tarde, vão receber o cadastro delas, o crachazinho e vão se dirigir para o templo. No templo, as crianças vão participar da abertura com os cânticos e também vão ouvir a história bíblica dentro da igreja, tá? Nossa intenção é que todo esse período termine até as 3 horas da tarde. Depois da história bíblica, as crianças vão se dirigir às suas classes já divididas em faixa etária. Nós vamos ter 5 classes. Nós vamos ter o berçário, 0 a 1 ano e 11. Vamos ter a turma de 2 a 3 anos, a turminha de 4 a 5, a turminha de 6 a 8 e a turminha de 9 a 11 anos. Se houver crianças de 12, 13, eles vão acompanhar essa turminha de 9 a 11, tá bom? Para ninguém ficar sem sala. Muito bem. Então, nós vamos chamar o professor. Olha, o professor da turma de 2 a 3 anos agora. Vocês vão se levantar, as crianças vão fazer uma fila e vão seguir vocês em ordem até a classe. Chegando na classe, qual é a sua responsabilidade, professor? Você vai saudar as crianças, vai se apresentar, procurar conhecer o nome delas, aproveite para ser afável, para dizer que você está feliz de estar ali, que você quer abençoar a vida daquelas crianças, tá bem? Depois desse momento gostoso de apresentação, precisa ser breve, depois desse momento você vai fazer a lista de presença. É muito importante que você marque o nome da criança e o dia que ela está vindo, porque nós temos a intenção de premiar aqueles que participarem todos os dias. Então, a nossa fonte é você. Então, por favor, preencha a lista direitinho, marca a presença. Muito bem, depois que você se apresentou, fez a chamadinha lá da criança, você tem o trabalho de fazer a memorização do versículo do dia. Nossa EBF vai ter um versículo tema, você já sabe qual é? Então você precisa saber. O versículo tema da nossa EBF é: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Esse é o versículo tema que vai ser dito todos os dias. Mas além do versículo tema, tem o versículo do dia. Cada dia vai ter um versículo novo. E você, professor, na sua sala, vai ter o trabalho, o dever, o prazer também de fazer com que as crianças memorizem o versículo daquele dia. Por exemplo, no dia 1, o versículo tema é: em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5, 18a. Esse é o versículo do dia 1. Então você, professor, vai preparado com ideias, estratégias para fazer com que a sua turminha grave o versículo do dia. Existe uma série de recursos que você pode usar. Um deles é, você pode escrever na lousa o versículo, pedir que as crianças leiam 2 ou 3 vezes, depois vai apagando palavra por palavra. Você pode fazer uma brincadeira usando cartolina, né, papel com o versículo dividido em partes e ir montando, colocar misturado, bagunçado, para depois eles colocarem em ordem. Pode fazer uma disputa de menino contra menina, enfim. Você pode usar a sua criatividade para que a criança memorize o versículo do dia. Depois que ela tiver memorizado o versículo do dia, relembrado isso com você, ela vai fazer o seu trabalho de atividade, que é chamado de oficina de atividade. Quando você lê isso, você deve pensar: ah, tá, essa oficina de atividade é o trabalho que as crianças vão fazer, que tem por objetivo reforçar a história bíblica que elas ouviram lá no templo, tá bom? Então, a oficina de atividade é o reforço da história bíblica contada no templo. Então, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho a oficina de atividade do dia 1 para crianças de 2 a 3 anos e 4 e 5. Eles vão fazer os trabalhos iguais. Então aqui o que tem?
ele está dizendo, né? Ó, Deus cuidou do povo enquanto estava no deserto. Ele mandou codornizes e maná. Vamos colorir a cena pintando as codornizes de marrom e colando bolinhas de papel crepom branco no chão para fazer o maná. Então a criança vai receber a folhinha dela no dia, vai colorir, vai pintar as codornizes de marrom, vai colorir e vai colar bolinhas de papel crepom branco no chão, representando o maná. Essa é a atividade do dia 1, tá bem? Então é o reforço da história bíblica que ele ouviu lá no templo, tá bem? Depois que ele tiver feito esse reforço, é uma boa oportunidade para você orar, né? De acordo com cada dia, de acordo com cada lição, busque fazer uma reflexão com as crianças também. Aqui nesse dia 1, por exemplo, que nós vamos falar sobre a gratidão, peça que as crianças digam motivos pelos quais elas podem agradecer a Deus, né? Depois ore e encerre esse momento. Para a oficina de atividade, vocês vão ter 30 minutos, tá bem? Depois disso, vocês vão receber o lanche na classe. Vai já certinho na quantidade certa para cada criança o seu kit de lanchinho. Suco e algo salgado. Se a criança quiser repetir, claro, vocês não neguem não, tá bem? Vocês nos chamem ou peçam que alguém vá, ou uma das professoras vai até lá e peça mais que a gente manda mais, tá bom? Muito bem. Depois que as crianças tomam o lanche, elas vão fazer a oficina de criatividade, oficina de criatividade. A oficina de criatividade é livre, no sentido de não estar vinculada diretamente à história bíblica como a da atividade. Eu vou falar para vocês de todas as oficinas de criatividade que nós vamos fazer no decorrer da IBF, tá? Esse aqui é um livro de receita, essa é a oficina de criatividade do dia 1. No livro de receita, já vem tudo prontinho, impresso, com as receitas impressas, tá? O que as crianças vão fazer? Elas vão colorir e vão customizar o caderno. Então, elas podem usar canetinha, vão usar adesivos, lantejola, o material que a gente vai deixar disponibilizado para vocês. A turma menorzinha, de 2 a 3 anos, já vai receber esse caderninho com o espiral, capa transparente e capa preta ao fundo. Tá? Porque as crianças são pequenas. Então, essa turminha vai só customizar mesmo. Colorir, pintar, colar adesivo do jeitinho que ele quiser, tá? As outras turmas maiores vão receber o kit com as receitas, capa transparente, capa preta e o espiral. E aí, elas vão montar, vão passar o espiralzinho e depois elas vão customizar. Essa é a oficina de criatividade do dia 1. No dia 2, que é quinta-feira, as crianças vão fazer um pop cake. Não sei se vocês sabem, mas pop cake é um bolo em formato de pirulito. A dona Rita vai já mandar pra gente o bolo, já no palitinho certinho. O que nós vamos fazer na sala? As crianças vão receber lá na sala, os professores, né? Uma bacia com chocolate derretido e uma série de confeitos. A criança vai passar o pirulitinho dela no chocolate, pingar, colocar o confeitozinho e vai colocar numa bandeja para deixar secar. Esse vai ser a oficina de criatividade do dia 2. No dia 3, elas vão fazer uma salada de frutas. Então, vai chegar na sala para vocês uma bandeja com uma série de frutas já picadinhas. As crianças vão receber potinhos individuais, onde elas vão montar a saladinha de fruta delas. Vai ter leite condensado, para elas colocarem, se elas quiserem deixar bem bonitinho. E a etiqueta, que é muito importante para que vocês possam colocar o nome da criança e identificar o potinho de salada de fruta de cada uma delas. No dia 4, que é sábado, a oficina de criatividade é essa aqui, ó. Tá? Essa é a que mais tem a ver com a história bíblica do dia. É um crepúsculo, tá? Falando sobre Jesus Cristo, que é o pão que desceu do céu, que morreu na cruz para nos salvar. Então, como é que você vai receber esse kit na sua sala? Vai ser assim. Você vai receber esse círculo branquinho, vai receber essa cruz em color 7 preta, já cortadinha, e vai receber também o versículo bíblico, tá bem? Como é que você vai fazer? Eu montei aqui em casa assim. Você vai dar primeiro a bola branca para as crianças, e elas vão colorir, fazendo a ideia de um degradê. Vocês vão receber tinta vermelha e amarela somente, tá? E as crianças vão passando o dedinho de forma que façam um degradê, tá vendo? Assim, ó, para dar ideia de crepúsculo, de final do dia, no entardecer, quando Jesus estava morrendo na cruz. Depois que elas fizerem esse entardecer, põe o nomezinho da criança no verso, deixa secando. Enquanto isso, você cola o versículo bíblico
no seu molde em color 7 preto, bonitinho. E depois cola no seu molde já pintadinho. Tá bem? Ó. Então, você vai fazer mais ou menos isso. Pinta aqui, cola um no outro, depois cola um no outro. E aí, o trabalho final vai ser esse daqui, tá bem? Essa é a oficina de criatividade do último dia de EBF, tá? Muito bem. Depois que as crianças terminarem a oficina de criatividade delas, o que elas vão fazer? Elas vão voltar para o templo. Por quê? Porque lá no templo elas vão ouvir a história missionária e participar do encerramento da EBF, tá? Com o último cântico que nós vamos entoar com elas. Aí, na hora das crianças irem embora, como é que vai ser, professor e auxiliar? Nós também chamaremos as crianças por faixa etária. Para quê? Para elas entregarem o crachá para você e para que você entregue para elas a oficina de atividade e criatividade que ela realizou naquele dia, tá? Nós não vamos guardar nada das crianças aqui. No dia que ela vem, ela faz os trabalhinhos dela e leva tudo para casa. Então, professor, enquanto a criança estiver lá ouvindo a história missionária, você pode ir organizando a sua sala, organizando a oficina de atividade e de criatividade, colocando no saquinho, tudo bem arrumado, bem bonitinho, e já sobe. A hora que chamar, os alunos de 2 a 3 anos vão com a professora X, você vai receber, tirar o crachazinho dele, colocar na sua caixinha de crachá e vai entregar o kitzinho dele com os trabalhos que ele realizou naquele dia. Ok? Muito bem. Uma coisa importante para vocês saberem, professores. As crianças também vão brincar, mas elas não vão brincar todas juntas. Cada dia uma turma vai brincar. E elas vão brincar no mesmo horário da oficina de criatividade, ou seja, elas vão brincar no horário das 4 às 4h30. Então, eu vou passar para vocês também, na sequência aí dos vídeos, das informações, eu vou passar para vocês qual é o dia que a sua turma vai brincar e o horário. No dia que a sua turma estiver brincando, é você quem vai produzir para ela o trabalho de criatividade. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui. A turma de 2 e 3 anos vai brincar na quinta-feira, tá? Então, a turma de 2 e 3 anos, depois do lanche, ela não vai fazer a oficina de criatividade. Ela vai para o salão para brincar. Quem vai fazer, então, o popcake dessa turma? Você, professor, tá bem? Então, enquanto essas crianças estão brincando, você tá responsável por confeccionar o popcakezinho dela. Passa lá no chocolate, põe as bolinhas, deixa secar. Acabaram as brincadeiras das crianças, você só sai da sala para acompanhá-las até o templo, para elas ouvirem a história missionária. E depois você pode voltar, terminar de arrumar suas coisinhas para se despedir das crianças também, tá bom? Todas essas informações do dia que cada criança vai brincar, tudo isso eu vou passar para vocês, tá? Podem ficar sossegados que ninguém vai ficar perdido em relação a isso, tá? Bom, pessoal, eu acredito que essas sejam as informações mais importantes que você, professor, você auxiliar, precisa saber. Eu vou só aproveitar nesse final do vídeo para dizer quem são os professores de cada classe. Só um instantinho. Bom, vamos lá. Para os professores do berçário, de 0 a 1 ano e 11 meses, nós temos a Dominique, Dayana e a Beth Capuano. A turminha de 2 e 3 anos vão ficar com a Vilma. Desculpa, gente, eu me perdi aqui. O pessoal de 2 e 3 anos vai ficar com a Vilma, a Neia e a Cidinha. A turma de 4 e 5 anos vai ficar com a Amanda e o Matheus, do Pastor Fabiano, tá? Se pintar mais alguém, eu coloco mais uma pessoa nessa turma. A turma de 6 a 8 anos vai ficar com a Vina, a Águida e o Pedrinho. E a turma de 9 a 11 anos vai ficar com a Deia, Regiane e André, tá bem? Esses são os professores de cada turma. Vocês podem fazer um tratado, combinar, olha, esse dia vai você, esse dia faz você. Vocês podem se ajustar para facilitar a vida de vocês, tá bem? Tenham liberdade, se comuniquem, conversem entre si para saber o que cada um vai precisar fazer, ok? Espero que vocês tenham
entendido todas as informações, vocês tenham gostado. Estou aqui para esclarecer as dúvidas que vocês precisarem. Eu vou mandar para vocês os anexos com os trabalhos, com as oficinas de atividade e de cada turma, o versículo tema de cada dia, para que vocês possam pensar aí como fazer para ajudar as crianças na memorização dos versículos, tá bem? É isso, queridos. Um beijo, Deus os abençoe. Até mais.